sou Wesley Ribeiro, você está no canal Futuro Sem Fatura, que é um projeto de extensão no tema de educação financeira ligado à Universidade Federal de Alfenas, aqui no campus Varginha. Nós sabemos que existe uma grande diversidade de investimentos. E dentro dessa diversidade há algumas pessoas, um grupo de pessoas que gostam de investir em imóveis. E quase sempre buscam esse investimento em imóveis objetivando o ganho com o aluguel e com a valorização do próprio imóvel. Acontece que investir em imóveis não é um reinvestimento barato. Muitas vezes você tem que dispor de uma grande quantia para conseguir comprar um imóvel. Mas você sabia que existe como você ter aluguel sem ter que comprar um imóvel sozinho? Você sabia que você pode receber aluguéis mensais de grandes shoppings, de grandes lajes corporativas, de grandes indústrias? Já pensou nisso? Isso é uma possibilidade de investimento, de diversificar os seus investimentos em um tipo de aplicação em renda variável, que são os fundos de investimento. Mas é um fundo de investimento especial, é um fundo de investimento voltado só para a área de imóveis. São os chamados fundos de investimento imobiliário, os FIIs. Já ouviu falar dos FIIs? Os FIIs, eles têm uma característica interessante por possibilitarem que você receba mensalmente um valor, como se fosse um determinado valor em imóveis, como se fosse um determinado aluguel. Você, ao comprar uma cota do FII, ou seja, um pedacinho daquele FII, você começa a receber os rendimentos proporcionais às cotas que você tem. Isso é interessante e traz algumas vantagens, porque quando você compra um FII, você pode fazer investimentos a partir de 20, 30, 40, 100 reais, ou seja, você passa a ter um pedaço daquele imóvel, seja um imóvel de um shopping, seja a planta de uma indústria, seja uma laje corporativa, seja um galpão, né? Você passa a ter ali propriedade de um pedacinho daquele imóvel. E cada vez que o locatário daquele imóvel paga o aluguel, o fundo de imóveis, o fundo de investimento imobiliário, o FII, repassa para você na forma de aluguel. Então, uma das primeiras características, uma das primeiras vantagens de se fazer aplicações em FIIs é o preço. Você consegue ter imóveis com um valor baixo. Uma outra vantagem interessante é essa renda mensal. Mensalmente há um depósito dos recebimentos referentes aos aluguéis, diferentes às locações, na sua conta, na conta que você fez a aplicação naqueles FIIs. Uma outra característica interessante é que você tem isenção de imposto de renda, que chama muito a atenção, não é mesmo? Então, você tem como se tornar proprietário de imóvel, receber aluguel, sem que você tenha ali que comprar um imóvel sozinho. Achou interessante essa ideia de possuir aluguel sem ter que desembolsar grandes valores e sem ter que ter um imóvel? Vale a pena ler um pouquinho, entender um pouco mais, ter um pouco mais de educação financeira para conhecer o que são os fundos de investimento em imóveis. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.